Salve, salve, fiel! Vamos falar de Corinthians. André Luiz vendido. O volante do Corinthians sairia indo para a Premier League, rapaziada. Samir Carvalho trouxe com exclusividade essa informação pra gente. O André Luiz estaria sendo vendido para um time da Premier League, rapaziada. Se quer saber de toda a novidade, fica até o final do vídeo. Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma notícia do Coringão. Notícia com exclusividade, rapaziada. Uma bomba! Muito importante para o Corinthians, que está precisando entrar dinheiro no caixa, mas também estaria perdendo aí o nosso titular. O que vocês acham disso? Acompanhe, bora pro vídeo. Sobre o André, a proposta, que é uma proposta verbal, ela é a seguinte: a proposta verbal que pode chegar realmente a ser colocada no papel, simples, né? E digo mais, hein? Já vou trazer uma bomba para vocês. Se essa proposta que eu vou falar agora for colocada no papel, o Corinthians vai vender, tá? O Corinthians vai vender. Qual que é a proposta? 13,6 milhões de euros, tá? Pelo André, que o Nottingham, ele oferece, tá? Ele oferece. Só para ver a conversão aqui dos valores, 13,6 milhões, 81,7 milhões de reais. Mas, só que é o seguinte, tem mais 5 milhões de euros, né, que são 30 milhões de reais, em bonificações. E o total da negociação é de 18,6 milhões de euros, ou seja, 111,7 milhões de reais, tá? Como é que funciona? Como é que funcionam, Samir, essas bonificações? Eu vou explicar. Caso o André realize mais 6 jogos com a camisa do Corinthians, é estranho isso, né? Até perguntei para a fonte. É que a fonte me respondeu que eles querem saber se o jogador tá bonitinho, tá fofinho, tô brincando. Eles querem saber se o jogador realmente está em boas condições físicas, se está atuando normalmente, né, se não tem nenhum problema. Enfim, então eles colocam essas bonificações, porque poderia muito bem já a proposta ser de 15,6 milhões de euros, porque 6 jogos o André vai realizar com a camisa do Corinthians, com certeza, tá? Ainda mais precisando ganhar essa grana, meu irmão vai virar o super titular. Ninguém toma essa vaga. Ninguém, no 11, o Matheus Pereira entrar um joguinho, né? Enfim, aí ganha mais 2 milhões de euros, tá? Ou seja, 12 milhões de reais, são 12 milhões de reais, ele entrando em campo 6 vezes com a camisa do Corinthians, tá? E os outros 3 milhões de euros, aí o Corinthians só vai receber se o André atingir um número X, que aí eu não apurei, não me falaram o valor, o número de jogos, aliás. 3 milhões de euros se ele atingir um número X de partidas com a camisa do Nottingham, que também não deve ser problema, né? Tá? Então você que está chegando agora aqui no canal Café do Setorista, né? Estou trazendo para vocês todos os detalhes, né, da negociação do André com o Nottingham. E tem mais, tá? Todos os detalhes mesmo. Então, 13,6 milhões dá 81 milhões de reais aproximadamente, mais 5 milhões de euros em metas, que vai dar mais 30 milhões de reais, né? Ou seja, 12 milhões, nós estamos falando aí, 12 milhões de reais, né, por conta dos 2 milhões de euros, se o André realizar 6 jogos ainda pelo Corinthians, e mais 3 milhões de euros, ou seja, 18 milhões de reais, se ele atingir uma meta de jogos no Nottingham. Valor total, né? Valor total, 18,6 milhões de euros, 111,7 milhões de reais. Enfim, esses são os valores reais da negociação. Você pode acreditar que conversei com fontes realmente muito sérias que me passaram isso. Outra informação importante, 2, aliás, uma eu já dei. O Corinthians vende por esse valor. A proposta é verbal. E se a proposta se confirmar, for timbrada, for colocada no papel e enviada ao Corinthians, ele está vendido. Mas só será vendido se o Nottingham aceitar uma exigência do Corinthians, que é o jogador sendo entregue somente em 2027. Então a ideia do Corinthians é vender o André agora, né, por 111 milhões de reais, quase 112 milhões de reais, e entregar somente na temporada 2027. O Corinthians sonha em ganhar a Copa Libertadores da América. O presidente Osmar Stabile entende que a presença do André é imprescindível, né, para essa tentativa de conquista.
por isso ele não quer liberar o André. Então o Nottingham vai precisar, né, vai precisar pagar esse valor ao Corinthians, né, pelos 70% dos direitos econômicos do Corinthians, tá? É bom a gente dizer isso também. Eu não acho ruim os valores, não acho ruim. O Corinthians vive uma draga, o Corinthians não tem a moral hoje que tem o Palmeiras no mercado. O Palmeiras no mercado hoje foi o que o Santos foi no passado, foi o que o São Paulo foi lá atrás, início da década de 90, virada de 80 por 90, né? Hoje o Palmeiras, cara, o Alan ter sido vendido pelos valores que foi um absurdo. Para mim, um jogador extremamente comum. E quando eu falo comum, não é ruim, tá? É comum. Então, assim, cara, hoje você vê o Alan sendo vendido por aquele valor, é porque o Palmeiras vendeu o Endrick, ele, queira ou não, já correspondeu lá fora, foi bem no Lyon, né? É um jogador, o Estevam, titular do Chelsea. Enfim, o Palmeiras tem vendido bem. O Corinthians não, o Corinthians está sem moral no mercado, né? O Corinthians está sem moral no mercado. Então, o Santos antigamente vendia qualquer um. O Santos vendeu Robinho, vendeu Diego, vendeu Elano, vendeu Alex, vendeu todo mundo, né? Lembra? Aí depois o Santos vendeu David, o Santos vendeu Neymar, o Santos vendeu Ganso, o Santos vendeu André, o Santos vendeu Alan Patrick, o Santos vendeu Wesley, enfim, cara, todo mundo, né? Depois o Santos vendeu o Gabigol, o Santos vendeu até o Giovânio, né? Um jogador que depois que nem vingou mais. O Santos, o Gabigol, a maior venda da história do Santos, até o Rodrigo. O Santos vendeu o Rodrigo. Depois o Santos vendeu o Marcos Leonardo. O Santos não parou, o Santos sempre vendeu, só que parou. Agora é a vez do Palmeiras, tá? Agora é a vez do Palmeiras. Então, assim, o Corinthians não tem muita moral no mercado, né? Aliás, as notícias do Corinthians só são ruins. O que chega lá fora é o Parque São Jorge pegando fogo, presidente indiciado, vice-presidente indiciado, são as notícias que chegam do Corinthians, clube endividado, e os empresários sabem disso, e os empresários daqui levam para os empresários de lá, que chega a notícia para os clubes, enfim. Então, o Corinthians, o Corinthians, né, vendeu o André por 111 milhões de reais, quase 112, tá bom. E o valor é esse, tá, gente? Para você que está chegando agora, 13,6 milhões de euros no ato, né? Aliás, eu nem sei se é no ato, né? Esses 13,6 milhões de euros. Costuma nunca ser no ato. Mais 5 milhões de bonificações, né? Então, esses realmente não são valores que não serão realmente no ato. Os 2 milhões de euros que eu passei para vocês, os que são 12 milhões de reais, se ele atingir 6 jogos com a camisa do Corinthians, e vai atingir, e depois se ele atingir um determinado número de jogos com a camisa do Nottingham, são mais 3 milhões de euros, né? Eles estão falando de 18 milhões de reais. A exigência é entregar só em 2027, tá bom? Porque o Corinthians quer o André na Libertadores e numa possível disputa de Mundial de Clubes, né, intercontinental. E o Corinthians só entrega no ano que vem. E essa proposta não é oficial ainda, pelo menos me falaram isso. Ela foi uma proposta verbal, né? Conversaram, negociaram, sentaram, negociaram, mas não colocaram no papel. E eu já estou trazendo com exclusividade, tá? Vou até soltar a vinheta aí que vocês estão pedindo. Se essa proposta verbal, com todos esses valores e detalhes que eu passei para vocês, são muitos detalhes, prova que a gente tem informação. Se essa proposta realmente for colocada no papel, for uma proposta timbrada, o jogador será vendido. O Corinthians vai vender o jogador André por 18,6 milhões de euros, ou seja, aí, né, 111 milhões de reais. Bom, rapaziada, essa foi a notícia que Samir Carvalho trouxe com exclusividade pra gente, a venda do jogador André, e só poderia ser entregue no ano que vem, ajudaria aí o Corinthians no restante da temporada. O que vocês acham disso, rapaziada? Você acha que o André iria se destacar na Premier League? Eu acho que sim, ele tem muito potencial, só precisa amadurecer mais um pouquinho, que eu acho que essa final de temporada vai ajudar muito ele. O que vocês acharam do vídeo? Deixa um comentário, eu leio todos os comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado que deu essa moral, ficou até agora, valeu, até a próxima e vai Corinthians!